Oi? Vamos encorajar os outros? Oi? Um pouquinho mais. Oi? Está melhorando. Um bom sábado a todos vocês. Eu vou começar com uma confissão. Eu não queria pregar. Depois que fui envolvido pelo clima que foi produzido aqui dentro, a forma como as músicas foram num crescendo, mexendo nas nossas emoções, nos ajudando a refletir. Quando chegamos à última música, eu sentado ali, alguns em pé aqui já, o pessoal cantando ali atrás, eu me perguntei, mas precisa pregar? Não já está bom? A forma como já fomos alcançados pelo Espírito do Senhor, não já nos fez refletir no que a gente precisava refletir? Mas vocês vieram ouvir uma mensagem bíblica e eu vim para trazer essa mensagem bíblica. Mas tomara que não seja apenas por protocolo, que a gente realmente saia daqui com um pouco mais do que a gente já recebeu até agora. Que Deus abençoe a você. A você também, que está aí em algum lugar, nos ouvindo, acompanhando a programação desta manhã, nesta igreja, nesta comunidade. Que você seja alcançado e que a bênção que você precisa lhe alcance. Eu gostaria de começar com um texto, a leitura de um texto que a gente vai ver agora. Na realidade, eu vou ler, vocês vão acompanhar, e esse papel e lápis que vocês receberam aí, aliás, desculpem, mudando um pouquinho. Tem um outro texto antes deste. Amor, abraços, eu acho. Não tem um terceiro? São só esses dois mesmo? Ok, tá bem. Eu acho que eu pensei no terceiro texto e acabei não colocando aí. Então, vamos para este papel e o lápis que vocês têm na mão. Na realidade, um pequeno teste. O título da mensagem de hoje, se tivéssemos que dar um título, então vocês já viram aparecer ali, você é importante. Na realidade, nós estamos afirmando, aqui da frente, estamos afirmando que você é importante. Você se sente assim? E aí eu gostaria de ouvir a participação de vocês. Não dá para todo mundo falar, mas eu acho que alguns aí a gente consegue ter tempo para isso. Como é que você se sente? Em termos de importância, você se sente importante? Um sim, dois sims. Você se sente importante? Sim. Quanto? Muito. Como é que a gente consegue mensurar esse muito? Eu vou dar uma dica. O que aconteceu a você, o que alguém fez a você para que você se sentisse importante, ou para que você se sinta importante? É uma pergunta. Todo homem se sente... Vou traduzindo o Rodger aqui para vocês, o Tito, mais fácil, realmente. Vou traduzindo o Tito aqui para vocês. Todo homem se sente importante quando ele tem uma mãe e uma esposa. Outra percepção, incluindo as duas pessoas que ele falou? Ok, teu nome é? O Saulo está respondendo que a tudo isto que o Tito falou, junte-se mais um filho. Mãe, esposa e um filho. Alguém falou ali, opa!
Muito bom. Aí você vai almoçar na casa dela hoje? Tem alguém querendo ganhar o almoço aí hoje? Mas tá certo, ok? Que mais, gente? Vamos lá. Eu sei que vocês... Ok, quando aquela pessoa, respondeu ela, quando aquela pessoa que considera importante faz alguma coisa para agradar a você. Muito bom. Quem mais quer falar? Chega aí, já chega aí. Sim. Quando alguém te liga só para perguntar como é que você está. Aí você se sente importante. Muito bom, muito bom. Alguém levantou a mão aqui. Quando a pessoa deixa de fazer para o tempo dela, ok? Nossa, não tinha pensado ainda nisso aí. Mas está assim, inteiramente ligado ao que a gente tem para ver aqui na Bíblia. Eu falo e vocês me ouvem, ok. Só mais uma participaçãozinha? Por favor. Uhum. Opa. Opa, alguém me achou. Fui visto. Então tá bom. Oi, Ivan, tudo bem? Queridos, vamos ver agora na tela. Vamos fazer um testezinho. Vocês vão precisar ser um pouquinho rápidos. Faz parte da minha estratégia aqui, não dá muito tempo para você pensar, mas dar algum tempo suficiente para você lembrar aí o que a pergunta nos pergunta. Vamos lá. Oi. Primeira pergunta. Preciso que você faça isso aí no seu papel. Escreva o nome das 3 pessoas mais ricas do mundo. Monetariamente falando. Não precisa ser o nome todo, ok? Primeiro nome e ok. Próxima. Quais são os três últimos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz? Os 3 últimos. Vai ser avaliado. Muito bom. Agora escreva o nome das 3 últimas Miss Universo. Próximo. Escreva o nome de 5 ganhadores de medalha de ouro olímpica. E não se desespere se você precisa esperar a próxima pergunta. Escreva agora os últimos 5 ganhadores do Oscar.
Próximo. Como é que foi? Difícil? Difícil? Quem não conseguiu responder? Nenhum. Ok, tem algumas pessoas. Estou falando nenhum dos itens perguntados até aqui. Tem alguém que não conseguiu responder nenhum? Tem? Tem. Ok. Veja que as pessoas que a gente pediu aí para vocês mencionarem são pessoas famosas, não é? Oscar, Prêmio Nobel, o que mais? Miss Universo, pessoas muito ricas, não são pessoas anônimas. São pessoas que, vira e mexe, elas estão aparecendo aí na mídia, nas diversas formas da mídia. Mas interessante é que o aplauso morre, os prêmios envelhecem, né, grandes acontecimentos são esquecidos, aquilo que a gente viu acontecer e a gente achou bombástico em 2013, é possível que este ano a gente já nem se lembre. Pessoas que possivelmente tenham sido celebridades em 2013, neste ano talvez já esteja no nosso esquecimento, não é? Agora nós vamos então tentar um testezinho mais fácil. Vamos ver se é mais fácil lembrar os nomes que vão ser pedidos aí. O nome dos 3 professores que você mais gostava. É fácil? 3 professores que você mais gostava. E aí, para a gente ganhar tempo, escreve só o primeiro nome dele, ok? E como é muito fácil, eu já posso passar para o próximo, né? O nome de 3 amigos que ajudaram você em momentos difíceis. 3 amigos que ajudaram você em momentos difíceis em alguma altura da sua vida. Posso passar? O nome de 3 pessoas que lhe ensinaram alguma coisa valiosa na vida. Ensinaram alguma lição que você se lembra dessa lição até hoje. E que certamente vai lhe ajudar aí o resto da sua vida. 5 pessoas que fizeram você se sentir amado, especial. Perceberam que o número pulou de 3 para 5? Estamos achando que seja mais fácil ainda encontrar essas 5 pessoas. Pessoas que fizeram que você se sentisse amado, se sentisse importante. Cinco pessoas com quem você gostaria de estar agora. Posso passar? Vamos lá? Como é que foi agora? Bem mais fácil? Desta segunda parte do teste, quantos acertaram? Todos. Oh, que legal. Por que foi mais fácil, gente? Mais pessoas falando. Desculpa? Porque eram pessoas importantes na vida. Fale, uma mãozinha ali em cima, ali, levantada. Eu não ouvi o que ele falou. Ah, porque a minha mãe ajudou. Foi mais fácil porque minha mãe ajudou. Isso é bom. Sim. São pessoas com quem você convive no dia a dia. Uhum. Perceberam que essa segunda parte do teste pediu para nós nos lembrarmos
daquelas pessoas que fizeram diferença na vida da gente? Percebeu que são pessoas que praticaram alguma ação que foi marcante em nossa vida e, às vezes, em algum momento que nós estávamos realmente necessitando apenas de alguém do nosso lado. Com isso em mente, ok? Com isso em mente, eu vou convidar você a abrir a Bíblia Sagrada em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 40. Evangelho de São Marcos, capítulo 40. Você consegue acompanhar comigo aí? Desculpa. Marcos 1, verso 40. Marcos, capítulo 1, verso 40. Nós temos aqui um trechinho pequeno, apenas 5 versos. Eu gostaria de, antes de sairmos por aquela porta, tirarmos pelo menos 3 lições importantes destes 5 versos aqui de Marcos, capítulo 1. No verso 40, na minha versão, diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Certamente nós já passamos por essa leitura. Aqui nós encontramos algumas coisas interessantes para tirarmos alguma lição nesta manhã. Está relatado ali que o Senhor Jesus foi encontrado por um moço que estava muito enfermo. A Bíblia, inclusive, diz qual era a enfermidade que aquele moço havia sido acometido. Lepra. Alguém aqui já viu um leproso? Alguém já viu um leproso? Ok. Tive a oportunidade de trabalhar em uma cidade que tinha um bairro que era conhecido pelo número de leprosos que habitavam naquele bairro. Na cidade, no centro da cidade, quando vinha o ônibus com a identificação de para onde é que aquele ônibus estava indo, as pessoas que iam para aquele bairro se aglomeravam no lugar onde achavam que a porta ia se abrir. E se havia outras pessoas que estavam no ponto de ônibus ali, esperando o seu ônibus, ali não era ponto de ônibus apenas para os ônibus que iam para aquele bairro específico, mas que vinha esse ônibus e percebia que havia entre eles pessoas que iam para aquele bairro, era interessante ver como essas pessoas se afastavam. Inicialmente eu comecei a pensar que elas estivessem se afastando porque estavam sendo corteses e abrindo espaço para que quem fosse tomar aquele ônibus, então tivesse maior facilidade de subir no ônibus. No entanto, depois alguém me chamou a atenção e nós passamos a perceber que, na realidade, não era a cortesia que estava acontecendo ali. As pessoas estavam se afastando porque só na hora que o ônibus vinha é que todo o grupo que estava esperando por um ônibus ficava sabendo que ali estavam pessoas que estavam indo para o bairro tal. Por curiosidade, fui ao bairro.
fui levado ao bairro. Chegamos lá, então me mostraram o hospital que atendiam a pacientes daquele bairro, me mostraram uma agência bancária, me mostraram a agência do correio. Interessante que lá dentro do bairro, então, todo mundo convivia de forma bem comum. Quando as pessoas, no entanto, saíam do bairro e vinham para a cidade por qualquer necessidade, elas tentavam se camuflar o máximo que elas podiam. E só ficavam sabendo que elas eram de lá do bairro quando finalmente o ônibus parava para desembarcar os passageiros ou quando o ônibus outra vez parava para que os passageiros se reembarcassem voltando para o bairro. Queridos, a hanseníase em estado avançado é terrível de se ver. Nódulos na pele, estado um pouquinho mais avançado, úlceras na pele. Se esse estado vai se avançando, então as pessoas vão perdendo as extremidades. Primeiro as unhas, aliás, primeiro os cílios, depois as unhas, e aí vai. A pessoa vai entrando num processo de perda, que elas mesmas vão se desesperando com o seu próprio estado. Olhar um espelho, talvez para alguém nesse estado, seja a experiência mais deprimente, por finalmente constatar que o hoje está um pouquinho pior do que o seu ontem, e não saber como é que vai ser o seu amanhã. É interessante que é exatamente uma destas pessoas que o verso 40 do capítulo 1 de Marcos descreve para nós. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Fico imaginando essa pessoa se aproximando de Jesus, porque no protocolo social já rezava que estas pessoas não deviam se aproximar de outra pessoa que fosse tida como sã. E também por uma questão até de amor próprio, aqueles que eram sãos não se aproximavam daqueles que sabidamente eram portadores da enfermidade. Mas o verso 41 está dizendo para nós que aquele homem se aproximou de Jesus. Eu imagino que ele deve ter guardado alguma distância, mas aproxima-se de Jesus e faz para Jesus o pedido da sua vida: Senhor, se tu queres, podes purificar-me. Era realmente este o termo que era usado para se referir a alguém que precisava ser curado de uma lepra, ser purificado. E aí no verso 41 nos diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele e disse-lhe: quero, fica limpo. O verso 41, portanto, está a resposta que aquele moço estava procurando, não sabemos há quanto tempo. Estava buscando a cura. A Bíblia não diz por quanto tempo a lepra estava ali estragando a sua aparência, estragando a sua saúde no físico, estragando a sua saúde na alma. Não sabemos por quanto tempo. Tudo que sabemos é que ele era alguém portador de lepra e se dirige a Jesus, fazendo a Jesus um pedido, mas deixando na condição de o mestre querer. Se queres, podes purificar-me. Me chama a atenção o fato de que, quando ele diz isto para Jesus, Jesus responde para ele: quero. E Jesus podia muito bem ficar apenas nisto: quero, fica limpo. Afinal de contas, ele estava diante de alguém que havia, através do poder da sua palavra, já criado todo o universo e tudo aquilo que ocupa o universo. Não podia também, apenas através da palavra, fazer com que aquele moço tivesse a sua saúde recuperada? Era esse mesmo Jesus que lá na sepultura de Lázaro apenas ordenou e Lázaro saiu para fora. Se teve poder para fazer com que alguém que estava morto e já há 4 dias viesse à vida outra vez, não teria poder para falar e o enfermo ser curado? No entanto, queridos, o Senhor Jesus diz-nos no verso 41
que, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele. Quanto tempo você acha que aquele moço havia recebido o último toque de alguém? Quanto tempo você imagina que aquele moço havia recebido o último abraço de alguém? E poderíamos dizer, inclusive, da sua própria família. O leproso, quando era identificado assim, era alijado da sociedade. Era tirado do convívio social e colocado em algum lugar onde lá ele pudesse viver apenas com outros leprosos. Ainda que o leproso não quisesse, o Estado se responsabilizava de tirar o leproso e levá-lo, não apenas constrangê-lo, mas tirar o leproso e levá-lo e colocá-lo finalmente no lugar aonde ele pudesse viver os seus últimos dias de vida. E agora o verso 41 nos dá conta de que Jesus, além de responder, quero, Jesus ainda vai e toca nele. Eu posso imaginar o que é que aquele moço pôde sentir quando a estranheza que lhe causou, quando ele percebeu que Jesus estava tocando nele. Alguém finalmente me toca. Alguém finalmente estende a mão em minha direção e faz com que eu sinta o tato de alguém me alcançando. E, aliás, esse toque precisava ser em área ainda não muito afetada, para que ele não tivesse perdido a sensibilidade a ponto de sentir que alguém estava lhe tocando. Ele toca nele. Ele, Jesus, toca no leproso. Queridos, o toque não apenas do Senhor Jesus Cristo, mas o toque entre os seres viventes é algo que é sabido já por todos nós, é algo que nos traz, com certeza, alguma vitalidade. Podemos ver um outro arquivo, por gentileza? Podemos tirar este e ver o poder do toque. Apenas algumas citações, algumas frases de alguns estudiosos dessa área. O toque, diz Dacher Keltner, o toque é a primeira linguagem que nós aprendemos. É através do toque que nós começamos a nos comunicar. Primeiramente tocamos para depois falar. Keltner ainda diz: o toque é uma linguagem primordial da compaixão e uma ferramenta básica para disseminar essa compaixão. Aí a gente pega esta frase e volta para o texto bíblico, e nós encontramos o texto bíblico dizendo que o Senhor Jesus foi tomado de profunda compaixão, e depois de tomado de profunda compaixão, finalmente toca naquele moço. James, da Universidade de Virgínia, diz: o toque que sugere apoio leva o cérebro a trabalhar nesse sentido, por ser entendido pelo corpo como a informação de que alguém está ali para ajudar. Desculpa. Ok. Tem sido feitos alguns estudos pelo behaviorismo e tem se dado conta de que quando as pessoas e animais, aliás, quando pessoas e animais na sua primeira infância recebe sem reservas toque da sua mãe, elas terão o seu sistema imunológico para o resto da vida, terão um sistema imunológico mais fortalecido do que aqueles que não foram tocados devidamente. Jesus toca naquele rapaz, e quando Jesus toca, o texto nos diz que ele ficou curado, e depois que ele fica curado, Jesus faz a ele uma advertência. E essa é a última lição que eu gostaria de ver com vocês. Jesus chega para ele e faz uma advertência. Vai
sai daqui agora, segue a tua vida, mas você deve ir direto para o templo. E chegando no templo, você deve se mostrar ao sacerdote. Se mostra ao sacerdote e peça a ele para ele fazer o ritual da purificação. Aquele leproso sabia mais ou menos do que se tratava, porque era muito comum se falar disto no meio de Israel. Então ele sai e vai mesmo para o templo para se mostrar ao sacerdote. Mas Jesus, nessa recomendação, Jesus diz assim: você não deve falar para ninguém, deve falar apenas para o sacerdote. Chega lá, se mostre para ele e peça que ele opere o ritual da purificação. Queridos, aquele moço deveria ter ido, mas ele não foi como Jesus mandou. Com esta ida direto ao sacerdote, Jesus na realidade já estava mandando uma mensagem para o sacerdote. Pelo seguinte: já fazia mais ou menos 800 anos que não se praticava um ritual de purificação de um leproso em Israel. O último ritual que havia sido praticado, que havia sido feito, foi em favor de Amã, do rei Amã. E entre Amã e Jesus Cristo há cerca de 800 anos. Então, quando Jesus manda que aquele moço deveria ir ao sacerdote, se mostrar e pedir ao sacerdote que fizesse o ritual de purificação, automaticamente o sacerdote deveria ir aos rolos, não rolos, rolos é coisa do Novo Testamento, deveria ir aos pergaminhos e examinar nos pergaminhos como é que se faz um ritual de santuário, um ritual de purificação, porque afinal de contas, eu entendo que aqueles sacerdotes, nenhum deles havia feito qualquer ritual de purificação em toda a sua vida. Afinal, eram 800 anos desde que a última purificação havia sido feita. Quando ele recebe um leproso dizendo: eu vim para me mostrar a você, porque lembra, poucos minutos atrás eu era um leproso. Agora, confere, dá para ver como é que está a minha pele? Pois é, não sou mais leproso. E aquele que me curou, me encaminhou a você para que você faça o ritual de purificação. Me informa aí, por favor, eu não sei como é que é isso, eu sei que tem que fazer uma oferta, tem que trazer aqui uns sacrifícios, enfim, não estou muito bem inteirado. Na realidade, esse não é papel meu como leproso, saber como é que faz o ritual de purificação. Esse papel é seu. E aqui está escondida uma tremenda lição para nós como igreja. O papel de purificar o leproso espiritual nos dias de hoje não é do leproso. O papel dessa purificação é da igreja. E como igreja, queridos, é necessário que a gente se conscientize disto. É necessário que a gente tenha não apenas portas físicas abertas para a purificação de um leproso espiritual dos nossos dias. Como leprosos que somos, é na igreja que a gente encontra o bálsamo que a gente necessita. E aí, entenda-se por é na igreja que a gente encontra o bálsamo que a gente necessita, com levar para casa, levar para o nosso trabalho, levar para a nossa condução, seja ela qual for, uma extensão da igreja que nos purifica da lepra do pecado. Quando os sacerdotes recebessem aquele leproso chegando a ele e finalmente tendo que saber como é que se opera o ritual da purificação, então eles iriam aos pergaminhos e, examinando os pergaminhos, certamente eles se deparariam com a informação de que quando o Messias viesse, estava lá nos pergaminhos, os profetas haviam escrito, quando o Messias viesse, então os cegos voltariam a ver, os coxos voltariam a andar. Aliás, coxos voltariam a andar? Não. Os coxos saltariam de alegria, mais do que andar, eles saltariam de alegria. Quando finalmente o Messias viesse,
Aqueles que haviam perdido a capacidade de falar voltariam a falar, e assim sucessivamente. Examinando os pergaminhos para ver como é que se trata como é que se procede um ritual de purificação, então aqueles sacerdotes se deparariam com a informação de que apenas quando o Messias viesse é que isto aconteceria. E entrando em contato com esta informação, a mensagem que Jesus queria que o sacerdote ficasse sabendo estava finalmente enviada ao sacerdote. Então é ele mesmo o Messias? Coisa de que a gente tem tanta dúvida, coisa do que a gente tem lutado para não aceitar, é ele então o Messias? Infelizmente, isso falhou. Não porque Jesus tenha falhado, mas porque o mensageiro que Jesus mandou ao sacerdote falhou. Jesus falou: não fale para ninguém, apenas para o sacerdote. E aí ele sai falando. Ele saiu falando para as pessoas, ele saiu falando do que lhe havia acontecido, e nesses encontros que ele foi tendo, enquanto estava indo em direção ao templo, ele finalmente se perde, e não há registro de que aquele ex-leproso finalmente tenha chegado ao templo e se mostrado para o sacerdote. Infelizmente, não foi Jesus quem falhou, mas infelizmente o mensageiro falhou aqui. Certamente Jesus deve ter providenciado outra forma para alcançar aquele sacerdote também, porque com o milagre da cura daquele leproso, o Senhor Jesus na realidade não estava curando apenas um leproso, estava curando aquele leproso e procurando oportunidade de curar os sacerdotes que estavam atuando lá na igreja, que estavam atuando lá no templo, curá-lo da sua dúvida, curá-lo do seu ceticismo, curá-lo da sua não aceitação do Messias que já estava entre eles. E queridos, a mensagem que está aqui na Bíblia Sagrada a respeito da cura deste leproso é para nos alcançar também no estado em que nós nos encontramos hoje. Aquele moço disse para Jesus: se queres, podes purificar-me. Talvez hoje eu sou tentado a pensar que hoje a frase mudou de lábios. Hoje já não são os leprosos que estamos nos dirigindo a Jesus e dizendo: se queres, podes purificar-me. Eu estou começando a achar que hoje já é Jesus quem está apelando a nós e se dirigindo a nós insistente e permanentemente dizendo: se você deixar, eu posso curar você. E quantas barreiras nós temos encontrado para impedir que o Senhor Jesus Cristo venha e nos cure. Que nome tem a nossa lepra? Temos lepra? Estão entendendo a minha subjetividade, não é? Temos lepra? Que nome ela tem? Podemos dominar? Temos lepra? Qual é o limite que ela está impondo a nós? Jesus seria capaz de quebrar esta barreira, de quebrar esse limite e finalmente nos colocar em posição de recomeço? Quando a serva do Senhor, escrevendo a respeito desse trecho da Bíblia Sagrada, ela diz que a pele daquele moço se tornou mais viçosa do que já havia sido algum dia na vida dele. Jesus não pega uma pele leprosa e coloca no seu ponto inicial. O Senhor Jesus pegou a pele leprosa daquele moço e finalmente o restaurou por completo. E ele pôde ver que ele jamais havia tido a tez e a consistência que a sua pele apresentava. O Senhor Jesus Cristo é aquele que cura as nossas mazelas. O Senhor Jesus é aquele que percebe como é que estamos nós em nossa condição espiritual, nos nossos relacionamentos família, cônjuge, pais e filhos, filhos e pais, nós e nosso local de trabalho, nós e a nossa escola, enfim, por onde andamos e por onde vivemos,
Que tipo de experiência nós temos demonstrado ter para com aquele que pode restaurar-nos ao estado que só Ele tem para nos conceder de volta? Queridos, que Deus, portanto, nos ajude a permitirmos que Ele nos cure, porque hoje é Ele quem está perguntando. Se você deixar, se você quiser, se você permitir, se você vier a mim, se você me der abertura, eu posso curar você. Que Deus nos ajude a todos, portanto. Vamos orar? Podemos orar em pé? Sei que vocês já estão sentados há um tempinho, aí vamos ajudar então a circulação. Maravilhoso Senhor, grandioso Pai, nosso Deus, te louvamos, Senhor eterno, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós, inclusive a oportunidade que o Senhor está nos dando de nos reunirmos como comunidade neste lugar tão agradável para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por esta manhã de comunhão. Obrigado por esta manhã de aprendizado. E não foi apenas intelectual, Senhor. Obrigado, Senhor eterno, por podermos repensar a nossa experiência em nossas vivências. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se mostra disposto a nos recuperar e tirar de nós tudo aquilo que nos faz, talvez, ter vergonha do nosso espelho. Obrigado por tua disposição em fazer-nos saber de que o Senhor está disposto a caminhar conosco, restaurando-nos e, finalmente, levar-nos a um lugar onde encontraremos plena segurança. Dá-nos a tua proteção como igreja, mas dá-nos a tua proteção como família. Senhor, por tua graça, não deixe de nos dar a tua proteção como indivíduo. Somos filhos teus e queremos manter um relacionamento consistente contigo até que finalmente o Senhor Jesus Cristo apareça nas nuvens dos céus. Estas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.